Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor Araújo, contador da Númer Contabilidade, e hoje eu vim conversar especialmente com você, engenheiro e engenheira, que está pensando em abrir a sua própria empresa, mas está cheio de dúvidas de como fazer isso direitinho. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu preparei para você um checklist completo para te ajudar a entender tudo de forma simples e sem nenhuma enrolação. E claro, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e deixa o teu like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre contabilidade, empreendedorismo e negócios. Então bora lá para o conteúdo. Por que engenheiros estão abrindo empresas? Para começar, você sabia que, segundo os dados do CREA, existem mais de 360 mil engenheiros graduados por todo o Brasil? E olha só que dado interessante. Um engenheiro que abre um CNPJ aumenta em mais de 30% as suas oportunidades de mercado. Ou seja, surgem mais possibilidades de pegar projetos, prestar serviços para empresas maiores, participar de licitações e, claro, ter uma tributação bem mais atrativa. Imaginou o João, engenheiro civil, super competente. Ele trabalhava como CLT, mas fora do trabalho, ele começou a pegar uns projetinhos ali por fora. Só que para algumas construtoras, ele precisava emitir nota fiscal. E claro, sem CNPJ, ele perdia o contrato. Então o Joãozinho abriu a empresa dele e conseguiu fechar contratos maiores com valores bem melhores. Esse, meu amigo, é o poder de ter um CNPJ em mão. Engenheiro pode ser MEI? Talvez você pense, Igor, eu queria abrir como MEI, é tão simples, eu posso ter um? E infelizmente, meu amigo, a resposta é não. Engenheiro não pode ser MEI. Nenhuma atividade intelectual que exija nível superior, como engenharia, advocacia, medicina, essas não podem ser enquadradas ao MEI. Então, se você é engenheiro, engenheira, vai precisar abrir outro tipo de empresa. Então, bora lá ver quais são. Existem 3 tipos principais que você pode escolher. Isso vai depender se você vai ter sócios ou não. A primeira delas é o empresário individual. A vantagem dessa é porque o custo é um pouco mais barato para abrir. Já a desvantagem é porque o patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa não são separados nesse tipo de natureza jurídica. Ou seja, se sua empresa tiver dívidas, podem pegar os seus bens pessoais para pagar. Imagina o Joãozinho lá de novo, que abriu um empresário individual. Um dia, a empresa dele teve um problema jurídico e aconteceu de gerar uma dívida. O carro e a casa dele ficaram em risco, porque tudo está ali no mesmo bolo, está tudo misturado à questão patrimonial. Isso eu não recomendo muito essa opção, principalmente para o engenheiro que quer mais segurança. A segunda é a sociedade limitada unipessoal. Essa é a antiga Eireli. Essa nem existe mais. Hoje a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, permite ter só um sócio, no caso vai ser você, o engenheiro. O patrimônio pessoal é separado do patrimônio da empresa e aqui você pode escolher a razão social da sua empresa, que pode ser, por exemplo, Númer Engenharia LTDA. Por exemplo, se o Joãozinho lá fosse abrir uma SLU, ele poderia muito bem chamar a empresa dele de João Engenharia e Projetos LTDA. E se desse algum problema financeiro, os bens pessoais dele ficariam 100% protegidos. Terceira opção, sociedade limitada com sócios. Essa aqui é para quem vai abrir uma empresa com 2 ou mais sócios. Ela também separa a questão patrimonial pessoal da empresarial e também pode ser escolhida a razão social desse tipo de empresa. Por exemplo, a Maria e o José, eles poderiam sim escolher a razão social da empresa, por exemplo, como M e J Engenharia LTDA. Então aqui a liberdade de escolha já é bem mais abrangente nesse tipo de empresa. Escolhido o tipo de empresa, natureza jurídica, vamos para o próximo passo, que é a escolha do porte da empresa. Aqui entra um ponto muito importante, que são as faixas de faturamento que cada empresa pode ser enquadrada. Por exemplo, a gente tem a microempresa ME, que essa pode faturar até 360 mil por ano, e logo em seguida vem a empresa de pequeno porte, a EPP. Essa pode faturar até 4,8 milhões por ano. Por exemplo, se o João planeja faturar ali, em média, uns 20 mil reais por mês, ele vai ficar ali dentro do limite da microempresa, que é de até 360 mil por ano.
Escolhido o porte, vamos agora definir o capital social. O capital social é o dinheiro que você levanta, que você junta para construir, para abrir aquela empresa. Isso tudo para que ela possa iniciar ali suas atividades. Por exemplo, se o João resolve investir R$ 5.000 na empresa para investir no registro da empresa, para pagar o site, telefone, a internet, toda a estrutura inicial para que a empresa possa operar, esse vai ser o capital social da empresa. E esse valor não precisa ser investido só em dinheiro, pode ser também em bens móveis e bens imóveis, ou até mesmo em algum equipamento que ele já tenha posse e quer investir dentro da empresa. Isso também vai contar no capital social. Com todas essas informações reunidas, o próximo passo é o registro na junta comercial de cada estado. Depois que decidiu tudo isso, vai iniciar-se aqui o processo de registro na junta comercial do seu estado. É como se fosse o cartório das empresas. Você precisa informar o nome, endereço, porte, todos aqueles dados que a gente reuniu anteriormente. É aqui onde vai nascer a sua empresa e com certeza a gente pode te auxiliar nisso. E quais são os custos para abrir uma empresa? Olha, isso depende de cada junta comercial de cada estado. Geralmente os valores começam ali a partir de R$ 150, 200, isso vai depender, vai variar de cada estado. Mas essa é a taxa da junta comercial, além dos honorários que o escritório de contabilidade pode cobrar para fazer todo esse trabalho de registro e reunir essas informações. Além disso, você vai precisar do certificado digital da sua empresa, que isso custa em média por ano uns R$ 200. Depois que sai o CNPJ, precisa fazer a inscrição municipal, que essa é obrigatória para quem presta serviços, e também habilitar a sua empresa na prefeitura do seu município para emitir as notas fiscais de serviço prestado. Por exemplo, se o João não habilitar a empresa dele para emitir nota fiscal, ele com certeza vai ter ali o seu contrato perdido do projeto que ele efetuou para alguma empresa. Agora vamos falar de um ponto que preocupa muita gente, a questão dos impostos. Engenheiros normalmente são enquadrados no Simples Nacional, mas tem uma regrinha dentro desse regime que é chamada de fator R. Então eu vou te explicar rapidinho o que era o fator R. O imposto por padrão dentro do Simples Nacional para engenharia é a partir de 15,5%, mas pode cair para 6% se essa empresa tiver despesas com folha de pagamento acima de 28% do faturamento. Por exemplo, se o João fatura R$ 10.000 no mês, ele teria que ter uma despesa com folha de pagamento de pelo menos R$ 2.800 para assim poder pagar apenas 6% de imposto ao invés de 15,5%. Agora, uma dúvida que muita gente tem. Igor, mas eu não tenho funcionários, como é que eu vou ter essa despesa com folha de pagamento? E a resposta é a seguinte, dá para incluir o seu próprio Prolabore como despesa de folha de pagamento. Isso com certeza vai ajudar a chegar ali nos 28%, que é a regrinha, para poder pagar só 6% de imposto. E o Prolabore nada mais é do que o próprio salário do sócio, do dono da empresa, no caso você engenheiro. E olha pessoal, isso faz muita diferença no bolso e no caixa da empresa. Muita empresa chega para a gente aqui com a tributação de 15%, sendo que poderia muito bem estar pagando apenas 6%, aplicando essa simples regra que a Receita Federal permite. Mas para isso é fundamental uma boa assessoria contábil. Engenheiros precisam de contabilidade mensal. Mesmo se não tiver faturamento, se tiver a empresa e não tiver a contabilidade em dias, vai começar a acumular multas, juros em cima dessas multas e por aí a bagunça vira uma bola de neve. Por exemplo, o João achou que não precisava de contador, foi lá e abriu o CNPJ, com 2 meses depois já tinha lá a multa batendo na porta dele para ele fazer esse pagamento. Então, ou seja, abrir o CNPJ, você tem que ter uma boa assessoria contábil para manter o CNPJ em dias, lhe livrando de multas e possíveis juros aí com a Receita Federal. Então não arrisca e conta com a gente para te ajudar. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha também com algum amigo teu que é engenheiro e precisa dessas informações. E se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu respondo rapidinho. E se quiser saber mais, é só acessar o nosso site ou falar com a gente através do nosso WhatsApp, que o link está na descrição do vídeo. E claro, já te peço, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo e um abraço.